Olá, gente amiga, novamente aqui com vocês. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo voltado ao Apocalipse, às igrejas. Queridos, e agora nós vamos estar falando sobre a quarta igreja, exatamente a igreja de Tiatira. E eu quero que você me acompanhe aí no texto, que é Apocalipse capítulo 2. Nós vamos estar lendo exatamente o versículo de número 18. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao fino latão reluzente. Diz estas coisas. Queridos, você já tem me acompanhado nas outras cartas que eu tenho falado que Deus se apresenta com a credencial de conforme, ou seja, conforme a dificuldade, o problema. A igreja de Tiatira representa exatamente a igreja da Idade Média, a igreja do período das trevas, a igreja do período da falta de conhecimento, a igreja em que o conhecimento era sufocado, em que a Bíblia não era exposta, que a Bíblia não era acessível, que seja, as pessoas não tinham direito à liberdade de ter acesso à Bíblia, exatamente por aquilo que era divulgado. Então a igreja, a Bíblia era algo oculto, omisso, ninguém tinha acesso. Mas Deus se apresenta exatamente para essa igreja como aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que ilumina, aquele que retira as trevas, aquele que traz conhecimento. Queridos, é tão importante quando nós observamos essa questão que Jesus é luz, que onde Jesus chega, as trevas saem. Querido, a falta de conhecimento é um dos piores problemas que nós temos. Nós estamos também vivendo essa fase em que as pessoas não valorizam o estudo da palavra, em que as pessoas não se interessam tanto por conhecer a Bíblia, que acreditam em tanta bobagem, que vão atrás de tantas palavras que não têm raiz, que não têm fundamento bíblico, que não é uma prova bíblica, palavra que as pessoas gostam de ouvir, aquilo que satisfaz o seu desejo, a sua vontade, e não aquilo que é o necessário, aquilo que é o fundamental. Então Deus se apresenta para esta igreja como aquele que tem os olhos de chama de fogo, que vai trazer luz, que vai esquentar. Queridos, quem estuda a palavra de Deus abre, tem luz no seu entendimento, tem luz na sua vida, vive em luz e automaticamente, claro, que ele vai sentir aquilo que é a presença de Deus, aquilo que Deus fala ao seu coração, aquilo que Deus fala à sua alma, aquilo que vai arder na sua alma. Quem alimenta a sua vida, ou seja, quem alimenta a sua alma com a palavra de Deus, vai viver e vai fazer toda uma diferença para a glória de Deus. Veja bem, o versículo de número 18 está falando sobre isso. Agora eu quero que você analise aqui o versículo 19 comigo. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua paciência. Sou sabedor de que as tuas últimas obras são mais abundantes do que as primeiras. Queridos, Deus conhece o seu amor, Deus conhece a sua dedicação, Deus conhece o seu empenho, Deus conhece a sua força de vontade. Como ele diz aí, ele conhece a sua fé, ele sabe exatamente aquilo que é a sua pureza, a sua integridade, a sua dedicação a ele. Ele conhece a sua fé, ele sabe o tamanho da sua fé, ele sabe os limites da sua fé, daquilo que é a sua permanência, daquilo que é a sua convicção, daquilo que é a sua determinação. A outra parte interessante, ele diz que conhece o seu ministério. Deus conhece o seu serviço. Querido, não adianta, ninguém consegue enganar a Deus. Deus conhece aquilo que é o seu serviço. O que você faz na obra, Deus está vendo tudo. O que você faz e o que você não faz. Embora que você não tenha reconhecimento por parte dos homens, não se preocupe. Quem serve a Deus, quem trabalha para Deus, quem desempenha uma função no reino de Deus, nunca vai passar aos olhos do Senhor. Nunca vai deixar de ser observado. Deus sempre está te observando. Ele conhece tudo que você faz ou deixa de fazer. Ele conhece a sua perseverança, a sua paciência, a sua perseverança. Ele conhece tudo isto que você possa. E ele também é sabedor de que as suas últimas obras são maiores, são mais abundantes do que as primeiras. Querido, é tão importante. Recentemente nós gravamos um vídeo exatamente falando sobre isto, que o final é melhor do que o começo. Aqui está dizendo exatamente sobre isso. Deus estava falando assim: olha, eu sou sabedor, eu conheço que as tuas últimas obras são os melhores do que as primeiras. Querido, é tão importante quando nós temos exatamente esse crescimento, quando nós passamos pelo processo do crescimento, que você começa num degrau e que você já está lá na metade dessa subida, dessa escada, desses degraus. É tão importante quando as nossas últimas obras são melhores do que as primeiras. Você pode até ter começado bem, mas se você está melhorando, que ótimo, excelente. A nossa vida tem que progredir, a nossa vida tem que crescer, a nossa vida tem que avançar. E isso é muito importante. É difícil, é ruim, é complicado quando você vê crentes estagnados,
paralisados. Querido, se você está estagnado, que tal voltar a avançar? Se você não estiver progredindo, é ruim, você precisa crescer. Crescer no campo da leitura, crescer no campo do conhecimento, crescer no campo da maturidade, crescer no campo da vida adulta, seja no sentido físico, seja no sentido emocional, seja no sentido espiritual. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Hoje, nós devemos ser melhor cristão do que ontem. Hoje a nossa vida deve estar mais bem sucedida emocionalmente, espiritualmente, do que ontem. Querido, se você não estiver avançando, existe algo errado. Alguma coisa precisa mudar para você crescer. Então, veja bem, eles dizem isso aí que as nossas últimas obras é mais abundante. Mas tem um contra ti, sabe, que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, mas ensina e seduz os meus servos à fornicação, a cometer coisas terríveis, sacrifícios a ídolos. Queridos, dentro dessa igreja havia um problema, uma doutrina, um princípio de Jezabel. Querido, essa Jezabel aqui, claro, é uma alegoria, é uma referência, não é a mesma lá do Antigo Testamento, a esposa de Acabe, não. Porém, as práticas aqui eram as mesmas. No que diz respeito àquela mulher que não era submissa, no que diz respeito àquela mulher que se contrapunha ao marido, no que diz respeito àquela mulher que provocava o marido, aquela mulher que não sabia o que era ser esposa, que não sabia o que era ser uma mãe, que não sabia o que era ser uma mulher dedicada à igreja, ao ministério, a Deus, que não tinha um temor de Deus na vida. Queridos, quantos de nós, muitas das vezes, toleramos isso? Que ensinamos isto, essas práticas, essa mulher que ensinava a prática daquilo que era coisas erradas, pecado, fornicação, a liberdade que não era liberdade, mas sim uma libertinagem. Queridos, que nós venhamos a ser diferente, que você possa ser diferente. Deus está dizendo para você nesse dia que os olhos dele é como chama de fogo, que Deus vê tudo. Se você está vivendo um momento de treva, se você está vivendo um momento de perturbação, um momento de dificuldade, querido, deixa a luz do Senhor iluminar a sua alma, deixa a graça de Cristo alcançar você, deixa a palavra de Deus penetrar a sua vida, alimente sua alma com a palavra, abre seus olhos espirituais. A palavra de Deus é o colírio que abre os olhos de qualquer pessoa, que amplia a sua visão em Cristo Jesus. Queridos, que Deus possa te abençoar cada vez mais em Cristo Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu quero que você faça um comentário aí, por gentileza. Queridos, o que falta para você melhorar o seu nível de conhecimento em Cristo Jesus? Posso orar por você? Pai, traga a tua graça, traga a tua bênção, abençoe esta pessoa que muitas das vezes está sem visão, está como a igreja de Tiatira, uma igreja que faltava exatamente visão espiritual, faltava luz, uma igreja que estava sufocada, submersa no mundo da escuridão, no mundo das trevas. Mas o Senhor é aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que esquenta a nossa vida, aquele que ilumina a nossa alma. Pai querido, traga luz sobre a vida desta pessoa para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Queridos, curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente. Que Deus te abençoe cada vez mais.